Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje o papo é sobre um tema que mistura arte, técnica e sensibilidade: as próteses oculares. Nosso convidado é Gleidson Leão, um profissional que transforma vidas através do seu trabalho à frente da arte prótese. Ele é especialista na confecção de próteses oculares personalizadas, um processo que vai muito além da estética. É sobre devolver autoestima, confiança, qualidade de vida para quem passou por momentos difíceis. Se você nunca parou para pensar como é feito esse tipo de prótese ou o impacto que ela tem na vida das pessoas, fica com a gente. O episódio de hoje promete abrir seus olhos para uma nova perspectiva. Vamos começar agora, pessoal, um podcast HOAcast. Eu sou Jaqueline Pereira. Eu sou Jordana Daniela. E nós estamos aqui com o Gleidson, que ele é protético ocular. Tudo bem, Gleidson? Olá, tudo bem? Agradecer a oportunidade por estar aqui. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso HOAcast. Oh, que prazer. Muito obrigado mesmo. Gleidson, como que você começou a trabalhar com prótese ocular? Foi através de um... Eu era representante, né? Eu visitava o hospital e aí uma amiga da gente falou: por que você não vai mexer com prótese? Aí só que assim, eu falei para ela, eu nunca vi quase ninguém usar, né? Porque é difícil a gente ver. Uhum. E aí surgiu uma oportunidade de eu estar começando, de querer fazer isso, desenvolver na minha cabeça, né? Uhum. E aí foi onde eu comecei a adaptar. Ela me deu a oportunidade, eu fui adaptando e fui ficando conhecido nos hospitais. E foi assim que começou tudo. Legal. E para quem não conhece, né? O que é uma prótese ocular? Fala assim pra gente. Ah, tá. A prótese ocular, ela é feita de um material parecido com um acrílico, certo? E ela é pintada, feita à mão, tudo artesanal. E a gente tenta copiar o olho bom do paciente. Quando o paciente não tem nenhum dos dois olhos, a gente pergunta qual que é a cor que ele tem vontade de ter. E através daquela cor que ele fala, a gente desenvolve a prótese e coloca nos dois olhos. Sim. Então a prótese ela é feita de acrílico. E qual que é a diferença entre uma prótese ocular e um olho de vidro? Porque a gente escuta muito o olho de vidro, né? Existe Sim. essa diferença? O olho de vidro ele foi uma metodologia mais antiga. Foi na guerra, né, que o pessoal usava muito, perdia o olho. Aí depois o pessoal foi desenvolveu a prótese de acrílico. Mas até hoje ela é chamada ainda de prótese de olho de vidro, mas não é vidro, é acrílico. O vidro não usa mais, né? Sim. Acho que é só uma forma de falar, de expressar, né? Às vezes até... É uma forma de falar e muito grosseira, né? Uhum. Porque muitas pessoas falam assim, não, eu não quero colocar olho de vidro não, mas na verdade não existe mais. E hoje existem próteses que são perfeitas, né? Que você não sabe se é natural, né? Se tem alguma coisa Verdade. ou não, né? Dependendo da cirurgia, da idade do paciente, fica perfeito. A gente olha, a gente não percebe. Às vezes chega paciente lá para mim, eu olho assim, pois não, o que eu posso te ajudar? Eu não sei o que é prótese. Não dá nem para perceber. Não dá para perceber. Sim. E Posso continuar? Sim, pode continuar. Ok, Jordana. Em que situações que uma pessoa ela pode precisar de uma prótese ocular? Ah, certo. Na maioria das vezes, quando perde a visão, né? Aí tem as pessoas que fazem a cirurgia, né, que tem que fazer a retirada do olho, né? E tem pessoas também que pode colocar por cima do olho. Que às vezes fura, o olho começa a atrofiar, a gente coloca, fica praticamente perfeito. Existe uma idade mínima ou alguma restrição para o uso da prótese? Não. Não tem idade, não tem restrição também, não. Qualquer idade. Às vezes um paciente, o que acontece? Tem paciente que ele fica muito tempo sem olho, né, no caso, e atrofia a cavidade de uma forma que a prótese não cabe dentro do olho dele.
Aí sim a gente encaminha o paciente para uma cirurgia, né? E aí ele consegue usar a prótese. E você estava comentando aqui comigo, antes que tem até recém-nascido, né? Tem recém-nascido. Tem criança eu já vi 15 dias colocar a prótese. Um nenenzinho, né? Isso. E você tira um molde da cavidade para poder fazer Isso. essa prótese. A gente tem uma caixa de prova e a gente tira o molde. E através desse molde a gente faz o olho. Aí a gente procura a cor, né? Do olho bom do paciente. O volume também tem que ter um volume bom. Aí a gente também tenta pegar alguns movimentos, porque isso é importante demais. Que aí a pessoa olha para um lado e para o outro, ela consegue ter uma prótese que movimenta. Que Interessante. bom. E como que esse processo ele afeta assim, a autoestima, né, na vida das pessoas? Você consegue perceber isso? Tem pessoas que choram. Na hora que coloca, né, e vê que tá... Esses dias foi uma família, sabe? Colocar uma prótese num rapaz que ele é autista. E a família toda chorou. Todo mundo chorou. Acho que até eu quase chorei. Imagina, deve ser muito emocionante mesmo. Às vezes é uma coisa assim que a gente não dá tanto valor, mas para a pessoa que está usando, se ficar um trabalho bem feito, gente, ele fica muito agradecido. Muito agradecido, né? Muito bom. Porque a prótese ocular, ela não é só estética, ela é funcional. Ela serve para tampar aquele vazio, né, no olho ali, porque há casos de pessoas que não pôs a prótese, de mosquito botar dentro do olho. Às vezes um arame entrar dentro do olho. Então, assim, ela protege o olho também. Conserva a cavidade. Conserva a cavidade, não deixa atrofiar. Como a pessoa deve cuidar da prótese no dia a dia? Qualquer forma, questão de limpeza, para ela retirar, como que funciona? Não, ela é bem simples. A gente recomenda usar sempre shampoozinho, né? De shampoozinho de criança, Neutro, né? neutro, para poder lavar e colocar no olho. E a cada 6 meses, a um ano, fazer um polimento nela. Esse polimento é feito com um profissional, né? No caso, ele pode vir até o hospital que a gente faz esse polimento para ele. Aí ele vai ter uma prótese renovada, uma prótese nova de novo. Certo? É necessário trocar a prótese depois de um tempo? É necessário. A prótese ela não é feita para durar a vida toda, né? Então, assim, a gente recomenda usar de 4 a 5 anos. E há pacientes que a cavidade, às vezes, ela fica maior, porque como ela movimenta, ela tem um trabalho dentro do olho, ela vai aumentando essa cavidade. Então, o paciente tem que trocar mais rápido, porque aquele olhinho vai caindo, entendeu? E se não trocar, vai cair na pálpebra, vai atrofiando, depois não dá mais aquela aparência boa, né? Se a pessoa emagrecer ou engordar mais um pouquinho, ela dá diferença, ela atrapalha. Há casos que a prótese fica pequena ou fica maior, né? Começa a machucar. Quanto tempo que leva para uma prótese ficar pronta? Em média, assim. Não, para fazer ela é em torno de umas 3 horas. 3 horas. 3 horas. Só que como a gente atende nos hospitais, tem uma demanda de logística, né? De tá fazendo, tá trazendo, tá levando de novo. Aí às vezes a gente vem entregar, não dá certo, leva de novo. Tem que Mas fazer prova, né? Prova. Experimento. Mas não passa de 20 dias, não. Interessante. Como é ver a reação das pessoas quando coloca a prótese? Quando coloca, né? É muito bom. Eu falo para os pacientes assim que o meu trabalho, eu só fico feliz se o paciente ficar feliz. Ficar feliz. Né? Se a pessoa ficar feliz. Quando eu vejo que a pessoa não está satisfeita, eu tento voltar a prótese para trás, mexo nela de novo, levo de novo, porque para mim a satisfação do paciente ou do cliente é muito maior. Eu tento, isso aí é assim, eu quero que todo mundo fique feliz comigo, assim com o meu trabalho, né? Já teve algum paciente que desistiu? Desistiu? Com medo de colocar, não vai dar certo? Já teve algum paciente? Não, com medo de colocar já. Mas assim, depois foi usando e conseguiu adaptar. Né? Porque eu tenho uma forma de adaptar a prótese, que eu nunca coloco a prótese de primeira no paciente. Eu sempre coloco uma menorzinha e peço ele para ficar uma semana com ela. Por quê? Porque vai abrir a cavidade, ele não vai sentir tanto desconforto.
como você já chegar da primeira vez e colocar aquela prótese enorme no olho do paciente e ele já ficar com aquele machucando, então ele não vai querer usar, né? Então a gente já faz esse procedimento que dá certo. Coisa boa. Leidson, tem quanto tempo que você trabalha com prótese ocular? Já vai fazer 15 anos que eu tô. 15 anos. 15 anos. Então você já tem muita história para contar, né? Eu adaptei 4 anos, aí depois de 4 anos eu comecei a aprender a fazer, né? Aí hoje eu mesmo faço, eu mesmo adapto e eu faço tudo. E é uma arte mesmo, né? É uma arte. Arte, um trabalho, Que tem até as veias do olho, assim, tudo uma obra de arte. é uma obra de arte. Eu conheço algumas pessoas que usam que realmente só porque a gente sabe que usa, Que né? usa, Porque né? senão não saberia a diferença. Muitas das vezes tem como melhorar, sabe? Mas às vezes tem que passar pelo processo cirúrgico e nem todo mundo quer passar por isso, né? É verdade. Mas hoje em dia a prática ocular está muito avançada, né? Então, assim, consegue um resultado muito bom. Existe algum mito ou preconceito que você pode estar falando para os nossos ouvintes para tirar isso da cabeça que isso não é verdade? Existe preconceito do olho de vidro, né? O olho de vidro não existe. Então, vamos falar uma prótese ocular, né? E o mito é aquela que prótese não mexe, fica parado. Não, prótese movimenta e só não, às vezes não movimenta igual o olho, mas ela tem mobilidade aí de 80%. Consegue uma mobilidade bacana e fica bem natural. Leidson, como que a pessoa pode buscar esse serviço hoje aqui no hospital, né? Como que ela pode procurar ajuda? Quando ela deve procurar ajuda? E em qual departamento que ela pode encontrar esse serviço aqui no hospital? A pessoa pode estar vindo aqui no HUA, né? E procurando o setor de lente de contato. Lente de contato. Que aí a profissional, a Adriana, né? Ela vai direcionar o paciente com todo carinho, né? Que ela tem. Paciência, né? E aí eu vou vir e vou tentar fazer o melhor possível. Sim, certo. Sim, o hospital oferece esse trabalho, né? Tem vários médicos que trabalham com vocês, né? Isso. Nesse resgate, nessa devolução ao paciente, né? Da estética, da funcionalidade ocular. Eu acho que isso aí isso para mim é divino. Realmente É lindo. é um trabalho diferenciado. E deixa eu te perguntar, esse tipo de serviço ele é oferecido pelo SUS? Pelo Serviço Único de Saúde? Você sabe? Se for oferecido, é em outros estados. Aqui no Outros estado de estados, Goiás, né? que eu saiba, não. Eu também nunca Aqui não. ouvi. Mas eu já vi falar que em outros estados, às vezes o SUS consegue. Aqui em Goiás é que o pessoal não tem essa... Ainda não, né? Depois do nosso podcast, né, doutora, muitos pacientes vão sabendo sobre a prótese, né? Tem muitos pacientes que não sabem dessa, que aqui em Anápolis e no hospital oftalmológico oferece essa prótese, né? Pode passar para o paciente, né? Sim, essa oportunidade. Isso, essa oportunidade. Verdade. Então, que mensagem que você deixaria assim para alguém que perdeu a visão, perdeu o olho mesmo, né? Ou conhece alguém nessa situação que poderia, assim, mensagem que você deixaria para essas pessoas? Não, eu peço essa pessoa para poder estar vindo aqui no hospital. Não vai gerar custo para ela, não vai gerar nada. A gente vai fazer um teste com ela, né? E se ela gostar, a gente vai fazer a prótese para ela, né? Mas a mensagem que eu deixo é que não deixa isso acabar com a autoestima, essa questão do olho, né? Vai atrás e que aqui no hospital a gente consegue, né? Às vezes faz uma cirurgia, faz alguma coisa, mas a pessoa melhora muito, assim, né? Então não deixa que um olho estrague a autoestima dela, né? Ok, Gleidson, eu quero te agradecer muito a Obrigado. participação aqui conosco hoje no nosso HUA Cast, Eu que agradeço. trazendo, né, essa oportunidade para as pessoas que precisam da prótese ocular, para informar como é feito, né, da questão da autoestima, da questão que no hospital nós ofertamos esse serviço, né, na pessoa todos os médicos aqui, eles fazem, né, essa adaptação, esse implante, né, da prótese.
E a pessoa da Adriana também, que é o contato, né? Nós vamos deixar o contato, o e-mail, o telefone, para quem quiser entrar em contato e vir ter essa experiência, ou às vezes conhece alguém e vai passar essas informações, né? E outra coisa também importante lembrar que toda vez que for adaptar uma prótese, é bom estar acompanhado pelo médico, Sim. né? Por quê? Porque caso venha dar algum problema de Rejeição, né? rejeição Que pode acontecer. ou infecção, né, no Sim. olho, o médico tá ali para poder Cuidar, cuidar né? do paciente, É, né? sempre é bom. Porque tem muita Realmente gente, precisa, né? isso, que faz uma cirurgia linda, o médico faz uma cirurgia maravilhosa, vai num profissional, ele coloca uma prótese que não é a prótese, e aquilo ali causa um transtorno para o paciente enorme, e o paciente tem que retornar no médico, e o médico já não vai poder mais cuidar daquele paciente, porque já fugiu das mãos dele, né? Então é importante sempre O acompanhado acompanhamento médico, né? médico. O acompanhamento médico ele é fundamental para o sucesso, Isso. né? Da colocação da prótese e para que dê tudo certo, né? O acompanhamento médico, mais o artista, né? Que é o Gleidson, fazendo um trabalho em conjunto. E a Adriana também, no departamento de lentes, trazendo toda a simpatia e facilidades, né? E trazendo essa conexão entre vocês. Verdade. O Cleidson trouxe a obra de arte, né, para mostrar para os nossos Trouxe. telespectadores, Ah, sim, doutora. trouxe. Eu trouxe. A obra de arte, né, doutora? Olha, Mostra para eles. Deixa eu pegar uma coisa. Incrível. Quer mostrar? Ai, que Deixa eu mostrar um. Olha só que lindo. Gente, É uma obra de arte. Olha a cor, que muito, linda. muito perfeito, né? Perfeito. Perfeito. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu pegar essa aqui para a senhora ver. Pode mostrar, desculpa. Lindo. Tem de todas as cores, Tem todas as formatos, ela tamanhos, castanha, né? isso. Sim. Cada pessoa Maravilhoso. tem um olhinho diferente, né? Um olhinho diferente, isso mesmo. Lindo. Parabéns, Leidson. Obrigado. Uma obra de arte, viu? Eu que agradeço vocês demais pela oportunidade. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado. E com isso nós encerramos o nosso podcast dessa noite, agradecendo ao Gleidson, agradecendo a Adriana que fez essa conexão e o trouxe para conversar conosco, e agradecendo principalmente você, nosso telespectador que está aqui nos ouvindo. Muito obrigada. Se souber de alguém, traga a pessoa para conversar conosco, para marcar uma consulta, melhorar a autoestima. Às vezes precisa trocar a prótese, né? Nós estaremos aqui de braços abertos para receber. Um grande beijo, fiquem com Deus.